Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um novo vídeo. Dando sequência a esse livro que a gente está trabalhando a leitura dele, né, o estudo dele, que é O Libido Dominante. A gente já aí num vídeo anterior, a gente comentou sobre a introdução, que já nos dá várias referências aí de conhecimento e aguça de fato, como eu recebi mensagem de algumas pessoas aí, que de fato ficaram bastante interessados na questão do livro e na leitura dele por completo, né? Eu vejo bem importante aí que possam adquirir, já que a gente não sabe qual é aí o cenário que a gente vai ter nos próximos anos e se esses livros ainda vão ser de fato encontrados, né? Então pode ser que de fato aí a própria editora, né, ela termine essa edição e ela não publique outra, a gente não sabe, né? Ou por algum outro cenário ele deixe de ser publicado. Então é bem importante aí, a gente tem deixado as sugestões aí embaixo no vídeo para que vocês tenham aí algumas referências de algumas livrarias que têm à venda esse livro e que vocês possam vir a adquirir. O Eugene Mike Jones, que é o autor desse livro, ele faz uma divisão, né, dos capítulos de forma que ele sempre coloca o nome de uma cidade e um ano, né, ali onde ele vai comentar todo aquele capítulo, né? Então, quando ele fala de duas cidades, ele acaba colocando ali o nome das duas cidades e obviamente, o ano, né? Que aí ele vai detalhar melhor a data ali ao decorrer do texto, né? Daquele capítulo. Esse primeiro capítulo, ele cita a cidade de Ingolstadt, não sei se pronuncia assim, que é um nome alemão, é uma cidade que fica ali na região da Bavária, né? E o ano é de 1776. Ele começa aqui dizendo que, na data de 7 de agosto de 1773, o Papa Clemente XIV, após 4 anos de desconversas e lutar contra a pressão, ele acabou cedendo à Casa de Bourbon e os seus ministros maçônicos e suprimiu a ordem religiosa conhecida como a Companhia de Jesus em todo o mundo. Anterior a isso, já havia sido suprimida a ordem, né, dos jesuítas em alguns países como França e Portugal, né, a própria França aí que estava pressionando o papado, né, aí para ocorrer esse extermínio, digamos assim, da Companhia de Jesus. O que a gente sabe que depois disso, menos de uma geração depois, nenhum dos tronos que colaboraram na supressão dos jesuítas, incluindo o próprio papado, permaneceria intocado pela Revolução, né? Qual é essa Revolução? Que a gente vai falar, isso aí vai surgir lá nos próximos capítulos, né? A Revolução Francesa. O próprio rei, né, o rei da Casa de Bourbon, ele partiria deste mundo, né, numa guilhotina, né, ali durante a Revolução, né. Rapidamente essa revolução aí, né, a Revolução Francesa, ela se tornou uma orgia sangrenta que adentrou o século XIX e só terminou com a derrota de Napoleão nas mãos da Aliança, que restauraria a monarquia e a estabilidade na Europa por pelo menos 100 anos. Todo esse instinto revolucionário aí, ele acabou aterrorizando o mundo aí por pelo menos 200 anos, e na questão política, né? E a questão cultural ainda até os dias de hoje, né? A gente está vendo aí o que a gente está vivendo, vem muito disso aqui, né? Isso aqui digamos assim, onde tudo se aglutinou e nos levou aos momentos atuais. Um dos que viriam sua sorte se levar, né, com a queda aí dos jesuítas, né? Era um nome aí que a gente vai falar durante todo o capítulo aí dele, que é o Adam Weishaupt. Esse cara, né, chamado aqui de Adam Weishaupt, ele foi criado, né, no meio jesuíta, né, pelo menos dos 7 aos 15 anos, ele foi educado, né, no meio jesuíta. E ele acabou criando uma relação ali de amor e de ódio, muito mais ódio do que amor, com os jesuítas, né? E ele tinha, assim, claramente, se percebe, um desejo aí
que os jesuítas se dissolvessem, né? E o que esse convívio com os jesuítas acabou ocasionando? Ele acabou aprendendo muito das técnicas que os jesuítas tinham pelo conhecimento da alma, né? Principalmente na questão da confissão, né? Isso aí, ele, ao decorrer, né, aí com o fim depois de ter tido essa experiência aí de ter convivido com os jesuítas dos 7 aos 15 anos, ele, na universidade, posterior, obviamente, aos estudos dele, ele se torna professor ali da Universidade de Direito da cidade, que o capítulo cita, que é Ingolstadt. E sendo ali professor, ele acaba desejando, né, já que tanto nessa universidade como várias outras, né, quem tinha os cargos, né, as cátedras ali, eram os jesuítas, né? E aí o que acontece? Quando os jesuítas caem, obviamente que ele consegue ali, né, no fato de ter a vacância desse espaço, ele almeja chegar ao topo ali, né, da cátedra da universidade, e ele se torna, então, ali o responsável ali pela questão do curso de Direito, né? E aí, a partir daí, né, então a questão da carreira dele acaba melhorando e ele vai em busca de muito mais do que isso, né? Ele tem percebe-se uma ânsia aí por poder, né, e por domínio, né, talvez algo meio psicótico, né? E esse cara, ele busca aí, então, entrar para a maçonaria, né? E aí, em contato ali com a maçonaria, ele acaba que ele não se interessa muito pelos rituais maçônicos, né? Mas ele gosta muito da ordem, das questões que tem ali dentro da maçonaria, né? E ele chega a participar e lá ele conhece um cara chamado Adolf von Neide, né? Não sei se eu estou falando a pronúncia certa dos nomes, tá? Esse Adolf von Neide, ele está um pouco revoltado ali também dentro da maçonaria, com algumas coisas que ele não concorda, e ele acaba se interessando pelas coisas ali, pelos interesses do Weishaupt, que acaba fundando a sua própria sociedade secreta. O século XVIII ele acaba sendo conhecido como o século das sociedades secretas. E o Weishaupt vai fundar a Sociedade Iluminista, né? E aí, ali no contato dele com a maçonaria, ele acaba trazendo o von Neide para junto dele, que acaba se interessando aí por uma questão até talvez de ter um protagonismo maior dentro de uma sociedade secreta, e isso faz com que eles também acabam entrando em atrito, né? Os dois acabam entrando em atrito, que posteriormente aí já a sociedade ali no final, quando ela começa a se dissolver, ela começa a entrar em decadência, a sociedade iluminista, o próprio von Neide ele acaba sendo expulso, né? Aqui, devido à sua insatisfação com as sociedades secretas existente, o Weishaupt decidiu criar a sua própria, né? Em 1º de maio de 1776, criou uma organização chamada de Clube dos Perfectives, cujo nome mais tarde foi alterado para Ordem das Abelhas, até que foi novamente alterado o nome conhecido até hoje como Ordem dos Illuminatis. Ao copiar livremente jesuítas e maçons, Weishaupt criou um sistema extremamente sutil, baseado na manipulação das paixões, tomou emprestado dos jesuítas a ideia do exame de consciência da Igreja Católica, a confissão sacramental, criando um sistema que ele deu o nome de Seelenspionage, que é alguma coisa que vem do alemão, também não sei se eu estou falando a pronúncia certa, que significa a espionagem de almas, que lhe permitiria controlar seus adeptos sem que tivessem consciência do controle. Então ele acaba desenvolvendo ali uma técnica, fazendo a junção tanto do que ele aprendeu ali com os jesuítas, do que ele captou
da Companhia de Jesus e aquilo que ele acabou captando na convivência dele com a maçonaria, né? E essa técnica, ele busca controlar as pessoas sem que elas tenham consciência disso. O Weishaupt, que já estava fascinado pela maçonaria há algum tempo, né, ele se juntou à loja, né, isso aqui foi o tempo que ele participou, foi na loja de Munique, que é onde ele acaba conhecendo o von Knight, que foi esse cara aí que eu já comentei. Nos Illuminatis de Weishaupt, von Knight viu um instrumento para produzir a ordem a partir do caos e reformar os grupos maçônicos crescentemente atomizados. O von Knight, ele vai lá e vai trazendo todo mundo. Ele tinha um poder de persuasão muito grande e ele vai buscando um monte de adeptos, né? Até que a Sociedade Iluminista, ela chega a mais ou menos 2.000 almas, como eles diziam, né? Não eram 2.000 pessoas, eram 2.000 almas que eles conseguiam ali controlar. O interessante é que eles acabam criando um sistema que aqui, deixa eu achar aqui, que é um caderno que eles dão o nome de Quibus Licet. Lendo aqui, nos quais o adepto era encorajado, o adepto que seria, né, quem era afiliado ali à Sociedade Illuminati, encorajado a desnudar sua alma para a inspeção de seus superiores e também e disse que eles eram idênticos àquilo que os jesuítas chamavam de confissão. Então esse Quibus Licet, ele é como se fosse um caderno de confissão que quem era membro acabava fazendo. Ele tinha que dizer tudo o que ele fazia, confessar toda a vida dele ali, né? E isso aí era usado, né, contra ele, né? Era usado exatamente para controlar ele. Podemos ver nesse sistema, Quibus Licet, um vago delineamento do sistema de espionagem, que se tornaria parte integrante do método comunista. Então, vê como que a coisa vem lá de trás, né? De controle, né? Tanto das células subterrâneas, antes da tomada de um país, quanto como parte do Estado policial baseado na espionagem, que era erigido após a tomada do poder. Mas o sistema Illuminati de controle que o Weishaupt criou era mais profundo do que isso. Além de criar um sistema onde os membros se espionavam mutuamente, ele criou uma técnica que passou a ser chamada, que a gente já citou, que é esse Sealing Espionage, né? A inspeção, a espionagem da alma, ou espionagem da alma, pelo qual os superiores Illuminati poderiam acessar a alma do adepto por meio de uma investigação detalhada de gestos aparentemente aleatórios, expressões ou palavras que traíssem os seus verdadeiros sentimentos. Von Knight, que conhecia muito bem o sistema, se referia a ele como uma semiótica der Seele, que significa semiótica da alma. É interessante que toda a criação deles aí, né, ela é um embrião, né, é o início aí do processo de controle, né, que vai se materializar muito mais aí com, né, o advento do próprio comunismo. O que ele diz aqui? Que o apelo comunista levava invariavelmente à supressão da religião, né? Isso é muito claro também no comunismo, que levava à supressão da moral, que por sua vez levava ao caos social. Com tudo isso, né, existia uma questão. Bom, isso aqui eu vou ter que ler, não tem como, porque é bem importante. A liberdade seguida pelo controle draconiano se tornou a dialética de todas as revoluções. E esse respeito à revolução sexual não foi exceção. De fato, a revolução e libertação sexual eram, se não sinônimos, certamente realidades contemporâneas, e na verdade a última era inseparável da primeira. Assim que as paixões são libertadas da obediência à lei moral tradicional, como explicada pela religião cristã, elas precisam ser submetidas a um controle científico mais restritivo, de forma a evitar que a sociedade colapse. Então, o que ele quer dizer com isso? O fato de que
eu vou lá suprimir a questão da religião, a supressão de Deus, a sociedade sem algum tipo de apelo moral, né, ela vai colapsar. Isso é natural. E aí o que vem com isso? A ciência. Né? Então eu vou fazer o controle ali pela ciência. Bom, o controle social era uma consequência necessária da libertação. Eu te dou a liberdade, mas eu tenho que te controlar de alguma forma. Algo que a Revolução Francesa tornaria óbvio. Foi o caos decorrente da Revolução Francesa que, de fato, inspirou Auguste Comte a inventar a ciência da sociologia, que era, de certa forma, uma religião substituta, mas ainda mais importante, que sua função de fazer com que a ordem emergisse do caos em um mundo que não mais considerava plausível o fundamento religioso da moral. A esse respeito, o sistema de Weishaupt se tornaria o modelo de todo o mecanismo de controle secular, de esquerda ou de direita, dos últimos 200 anos. Né? Bom, a sociedade Illuminati, até onde se sabe, ela não existe mais como sociedade, mas tudo que ela criou ali de teoria, né? Tudo que ela aglutinou ali de técnicas de manipulação e tudo mais, ela persiste até hoje. Né? Ela seguiu influenciando vários outros supostos intelectuais e pensadores que foram modificando o cenário do mundo. Né? Bom, nisso o método Illuminati seguiu a típica trajetória de todas as formas de ciência social iluminista que emergiram nos próximos 200 anos, como no caso da Sociedade de Comte. A antiga igreja foi substituída por uma nova igreja. A antiga ordem baseada na natureza, tradição e revelação foi substituída por uma nova ordem totalitária baseada na vontade de poder. Bom, vamos lá, o que é mais importante a gente comentar aqui? Bom, como Gramsci, Weishaupt propôs, antes de tudo, uma revolução cultural, e não uma revolução política. Ele queria cercar os grandes dessa terra, com uma legião de homens que comandariam suas escolas, igrejas, catedrais, academias, livrarias e governo. Em suma, uma cátedra de revolucionários que influenciaria cada instância do poder político e social e, por isso, iria, no longo prazo, educar a sociedade nos ditames das ideias Illuminati. Bom, isso foi trazido aí, né, pro comunismo, né, e aí manteve-se, né, em toda a evolução do comunismo, né? A gente sabe que Gramsci já é uma evolução lá da teoria marxista, né? Mas mesmo assim ainda segue essa questão aí da revolução cultural como uma forma de você fazer a revolução sem você usar nenhum tipo de arma, né, de fogo que seja, mas você fazer uma revolução cultural pela cabeça das pessoas atingindo o seu objetivo. É interessante que a complementação dele, vemos virtualmente todos os mecanismos de controle psicológico, tanto da esquerda quanto da direita. Ali encontramos em estado seminal o sistema do Estado policial, a gente bem está vendo isso, que espiona seus cidadãos, a essência da psicanálise, a racionalização dos testes psicológicos, a terapia através de diários confessionais, a ideia do catálogo de histórias sexuais de Kinsey. A gente vai falar desse personagem aí, trágico da história, mais pra frente. As confissões espontâneas dos falsos julgamentos comunistas, a marcha pelas instituições de Gramsci, a manipulação da paixão sexual como uma forma de controle, base para a propaganda moderna e, por via de Comte, o surgimento da ciência, do behaviorismo, que busca, na palavra de John Watson, controlar e prever o comportamento. A gente também vai estudar aí nos capítulos seguintes, tudo que o behaviorismo trouxe aí também de
desastroso para a nossa história. Como o último exemplo deixa claro, o que todas essas tecnologias têm em comum é o desejo pelo controle. Então, tudo, pode mudar nome, pode mudar aqui o personagem, mas é tudo em função da busca pelo controle. Bom, um dado aqui interessante que ele vem só comentar aqui no final do capítulo é o fato de que o Weishaupt, né, quando ele cria ali a Sociedade Iluminista tal, ele consegue ali aquela união ali com o von Neide e cresce-se a sociedade e tal. O príncipe da Bavária, ele acaba baixando como se fosse uma espécie de um decreto onde ele proíbe a existência ali das sociedades secretas na Bavária. Né? O Weishaupt, ele acaba fugindo, né? Ele vai fugir para um ducado ali próximo da Bavária, numa região mais a sul, né? Mais próximo da França. E aí aqui no final o autor ele explica o porquê. Né? O príncipe da Bavária, né? Ali, digamos, a polícia dele, ou sei lá o que foi, atrás nas lojas da Sociedade Iluminista, ele acaba apreendendo diversos documentos e relatórios e diários, né, da sociedade, onde ali também ele acaba descobrindo muito sobre a personalidade do Weishaupt. E aqui ele detalha, que é bem interessante. Bom, ao menos uma parte do escândalo, né, que cercou a publicação dos manuscritos Illuminati, que aí o príncipe da Bavária resolve jogar tudo no ventilador, né? Esse escândalo, né, que cercou a publicação dos manuscritos se deveu à disparidade entre a moral que o Weishaupt pregou e a depravação de suas ações. Ele se envolveu em um caso amoroso com sua cunhada e, quando ela engravidou, tentou ocultar seu envolvimento com o aborto. Né? Então, o Weishaupt acabou tendo um caso com a cunhada dele, ela engravidou e ele obrigou que ela abortasse. Foi esse comportamento que levou o príncipe Carlos Teodoro, da Bavária, a denunciar Weishaupt como um vilão, perpetrador do incesto, assassino de crianças, sedutor do povo e líder de uma conspiração que ameaçava a religião e o Estado. Né? Ele queria romper, né? Ele queria, de fato, aí, acabar com a religião e também, obviamente, com o Estado, levando ao caos e aí sim podendo exercer as suas técnicas de domínio. Né? O Weishaupt ele fugiu para Gotha, que é uma região ali, como eu falei, ao sul. Né? E aí o engraçado aqui, né, a questão aí, que não é nada engraçado, né? Na verdade é trágico, quem ficou lá no lugar dele, né, de uma forma remota, né, que é um tal de Bode, acredito eu, ele acabou indo para Paris e ali, de certa forma, ninguém sabe de fato se tem essa relação, mas tudo indica que sim, né? Todos os acontecimentos levam a crer. Logo, 2 anos depois, acaba então acontecendo a Revolução, eclodiu, né, a Revolução Francesa, que aí todo mundo sabe a que levou. Né? Aqui tem uma citação do professor Leopold Adolf Hoffmann, de Viena, que ele cita que os franceses não inventaram o projeto da Revolução Mundial. Essa honra pertence aos alemães. Aos franceses, cabe somente a honra do estopim, que é a Revolução Francesa. Né? Os comitês políticos surgiram seguindo os passos do método Illuminati, que emergiu na Alemanha e se tornou letal por não ter sido definitivamente extinto ali, mas somente lançado para o subterrâneo. Produziu, então, mais tarde, o Clube dos Jacobinos, né, que são aí os responsáveis pela eclosão da Revolução Francesa. Então, aqui ele comprova diretamente a ligação de toda essa formação Illuminati no desenrolar, né, da Revolução Francesa.
Bom, é isso aí que a gente tinha para dizer sobre esse capítulo. Ele é bem importante, né? Aí, como eu acho que todos são, aqui é difícil dizer um capítulo que não seja importante. Existe uma série aqui de informações e de dados, né? De datas e de nomes que vale a pena realmente ler na sequência e aí ter conhecimento de todos. Como eu já disse aí desde lá do início de quando eu estou falando sobre esse livro, que ele vai te levar a diversos outros livros, né, e te obrigar a ir a muitas pesquisas, até de filmes que ele chega a citar, né, e personagens aí que surgiram ao longo da história, seguindo aí todos esses acontecimentos, né. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por assistir a mais esse vídeo e espero vocês aí nos próximos.